Olá, sejam muito bem-vindos. Eu vou fazer uma leitura para o signo de Peixes. Essa leitura tem o objetivo de ser paz, luz, direcionamento e caminho para quem estiver ouvindo. Se você se sentir mal, triste, pesado ao ouvir essa leitura, ignora, abandona. Ela só é verdadeira se ela for amor, se ela for paz, luz, direcionamento e caminho. O 9 de ouros, rainha de ouros, o imperador, e o 5 de ouros. Esse é um momento da sua vida em que as coisas elas têm, em que você está de certa forma usufruindo de um certo resultado ou vivenciando uma certa colheita. Se você eu sinto para a maioria das pessoas que é algo muito presente, realmente, é algo que está acontecendo na sua vida. Talvez para algumas pessoas isso pode não ser tão evidente nesse momento. Talvez para algumas pessoas você ainda não consiga estar enxergando a dimensão, a real dimensão da sua colheita, a real dimensão daquilo que você está recebendo nesse momento. E é engraçado porque eu estava pensando em dizer uma coisa completamente diferente, mas é isso que eu fui guiado a dizer. Eu estava sentindo uma energia eu estava quase falando de pessoas que já estão bem, sabe? Que já estavam bem. Mas isso surgiu na minha mente agora como uma ligação. Em algum momento você esteve bem. Bem materialmente, bem no que diz respeito aos seus recursos.
E não é só sobre você ter bens materiais ou ter recursos materiais, mas você ter essa prosperidade, sabe? Essa prosperidade existencial, essa prosperidade nesse mundo em que a gente vive. Porque a carta do Nove de Ouros, ainda que ela fale de uma sorte material, de um benefício material, ela fala também da ideia da pesca milagrosa, e ela tem esses frutos representados aqui, né? E os frutos, a uva principalmente, que está representada aqui, ela é um símbolo de vida, né? Um símbolo de sangue, e através do sangue um símbolo de vida. E com esse pássaro, ele me fala muito dessas coisas sutis, sabe? Não é como você estar ocupado com aquilo que você tem como se fosse a coisa mais importante, não. É você viver na sua vida uma abundância que te permite dar atenção para as coisas sutis, para as coisas delicadas, para as coisas sensíveis. E muitas das pessoas que vão se conectar com essa leitura já vivenciaram em algum momento na sua vida algum tipo de abundância, seja nessa vida ou antes dessa vida, e essa abundância, ela tinha esse aspecto valoroso. Não era uma abundância gananciosa, não era uma abundância materialista. E ela moldou muito da postura, da personalidade, da intelectualidade de vocês. E ela levou vocês a serem pessoas nobres, de alma, nobres de espírito, novamente, não por causa daquilo que vocês tinham, mas por causa de quem vocês eram, de quem vocês foram em relação àquilo que vocês tinham. Vocês foram pessoas que não colocaram aquilo que era material acima dos seus valores, e essa figura representa muito isso. Por mais que exista muito ouro, muita uva, muita colheita, muitas terras atrás dela, ela está se ocupando de observar a delicadeza desse pássaro, observar as coisas sutis. E o que moldou vocês foi justamente o que construiu em vocês essa nobreza foi justamente essa bondade que vocês tinham de olhar para as coisas com amor, e de olhar para as coisas com um cuidado quase que maternal e paternal, no sentido de pensar assim, o que eu posso fazer de bom com aquilo que eu tenho, sabe? Essa figura da Rainha de Ouros aqui, ela representa muito isso. É como se ela olhasse para essa moeda, e ela não visse essa posse como algo que a enriquece, mas ela refletisse sobre essa posse pensando: o que eu posso fazer de bom com isso, para que o que eu fizer de bom com isso me enriqueça. E é daí que surgiu a nobreza de vocês, né? Seja nessa vida, em um passado ou em outra vida, vocês se tornaram almas nobres porque vocês enriqueceram com o valor daquilo que vocês podiam fazer de bom com o que vocês tinham,
ao invés de ter se limitado, ao invés de ter ficado presos à ideia de que o que vocês possuíam representava aquilo que vocês eram ou aquilo que vocês pensavam. A colheita de vocês, ela é maior do que a matéria. E esse é um momento em que vocês estão justamente nesse momento, no momento da colheita. Mas isso depois de um momento, depois de um período em que vocês viveram dificuldades. Vocês viveram uma jornada de plantio muito extensa. E aqui não fala exatamente com detalhes sobre ela ainda, mas nós vamos tentar esclarecer. Mas houve esse intervalo, sabe? Entre aquilo que vocês foram um dia e aquilo que vocês estão voltando a ser hoje. Houve um intervalo entre... Houve um deserto. Me veio muito agora a figura do eremita, né? Vocês atravessaram um deserto. E nesse momento, essa abundância e essa riqueza, ela pode não ser tão evidente. Porque como vocês já são essa pessoa, vocês já têm essa nobreza, mesmo que vocês estejam agora diante dessa riqueza, vocês, diante dessa prosperidade, tá? Vocês não estão voltados para essa prosperidade, vocês estão de costas para ela. Porque ela não é o mais importante para vocês. O espírito de vocês tem a nobreza de estar olhando para esse pássaro. E isso não é nenhum tipo de repreensão ou chamada de atenção, isso é algo... É um alívio mesmo. É para dizer assim que depois de tanto tempo, dessa longa caminhada pelo deserto, isso está se manifestando na sua vida agora, ou já se manifestou, e logo você vai ver que coisas que você não estava vendo já estavam acontecendo, olhar para trás e ver que atrás de você tem uma grande, muitos frutos, uma grande colheita. E quando eu falo de colheita, entenda isso, essa riqueza, né? Entenda isso muito mais como prosperidade do que como algo definido materialmente. Não porque não vá ter esses recursos materiais, não porque esses recursos materiais não estejam incluídos nisso, mas quando a gente fala nas leituras de riqueza, de sorte material, às vezes as pessoas elas olham muito isso da perspectiva do dinheiro, da quantidade, e ainda que envolva isso, não é contabilidade, sabe? Eu não tô aqui dizendo, por exemplo, vai vir tantos mil e não sei quantos e tantos centavos para tal pessoa. Não é sobre isso. A prosperidade, aquilo que vai tornar a vida de alguém abundante, pode ser muito relativo, pode ser muito diferente para cada uma das pessoas e eu, particularmente, eu não acredito na desigualdade da prosperidade. Então, eu não acredito que a espiritualidade ela venha te trazer uma prosperidade que exceda muito o que você precisa diante da falta, da escassez e da miséria do outro. Eu acredito assim que num caminho espiritual, sempre que a gente tem mais do que a gente precisa, tem uma missão. E essa missão é a missão de fazer algo com a matéria. Algo bom. E
Por mais que essa seja a minha perspectiva das coisas, eu estou compartilhando ela justamente por causa disso que a gente falou nessa Rainha de Ouros. Eu vejo prosperidade na sua vida, mas eu vejo que existe algo bom a ser feito com isso. Porque a carta do Nove de Ouros, ela tende a dizer, falar realmente de uma prosperidade maior do que aquela que você precisa. Então, para algumas pessoas, existe aqui um significado muito forte de missão. Tem uma frase muito bonita de uma música do Chico César que diz assim: coisas são só coisas, servem só para incomodar. Tem o seu brilho no começo, mas se eu viro pelo avesso, são um fardo para carregar. E é justamente disso, que esse alerta que a gente tem nessa leitura também, para que você não deve se esquecer de que o que está se manifestando na sua vida agora é para concretizar o caminho de bondade que o seu coração anseia. E esse caminho de bondade, ele não consiste em você simplesmente fazer qualquer coisa com aquilo que você tem ou fazer de maneira indiscriminada. Ele consiste em refletir sobre o que você tem e pensar com sinceridade e cuidado sobre o que você pode fazer de bom com aquilo que você tem. Essa carta da Rainha de Ouros, ela representa muito isso. Você pegando o excedente da sua colheita e pensando, o que eu posso fazer de bom com isso? Quem eu posso ajudar? O que eu posso proporcionar de bom para a vida? E a vida aqui inclui o todo da vida, né? Inclusive as pessoas, os viventes. E a carta do imperador, ela é uma carta que aqui ela tem um aspecto muito dualista, né? Porque ela fala do quanto isso está trazendo estrutura, estabilidade e principalmente providência para a sua vida, porque você pediu muito, careceu muito de providência, né? Você queria providência sobre aquilo que você vinha vivendo. E o imperador aqui, ele representa é como se fosse o eremita voltando para o seu trono, né? Então o imperador, ele viria assim antes do eremita. Então nós podemos dizer que esse imperador um dia ele saiu para a jornada do eremita. E agora, depois desse imperador que representa você ter saído para a jornada do eremita, ele volta para o seu trono. Mas ele tem que voltar renovado. Ele tem que voltar com a sabedoria do deserto, com a sabedoria desse caminho de autoconhecimento, de distanciamento, de introspecção que você viveu. Porque voltar para esse trono, da mesma maneira como você saiu, seria uma perspectiva negativa dessa estrutura do imperador, que pode remeter a uma dureza, a uma resistência, a uma inflexibilidade. E isso gera escassez. E essa escassez que o 5 de ouros representa aqui, ela é muito triste, porque ela não é uma escassez da matéria em si. É uma escassez, é a escassez de Jó. Porque é aquela escassez que ela fala assim, olha, pouco importa você ser quem você é, você ter o que você tem, se aquilo que realmente traz sentido à sua vida estiver ausente.
Então essa carta, ela te leva a refletir sobre o fato de que aquilo que você faz de bom, as pessoas que você ama, as suas causas nas quais você coloca amor, elas são maiores do que aquilo que você tem. E essa é uma reflexão muito importante. É uma reflexão muito importante porque muitas vezes a gente vive uma jornada muito longa na busca por certas coisas e depois que nós conseguimos, elas acabam representando um vazio. Essa carta fala desse vazio. É você se sentindo miserável, mesmo você tendo conseguido aquilo que você precisava. E vamos continuar para tentar esclarecer mais. Eu acho que tem ainda outras coisas aqui. O carro, o 2 de ouros, o 8 de copas e o 3 de ouros. Me esclareçam, por favor, o imperador com o 8 de copas. Esse momento em que essa materialidade próspera se manifesta na sua vida, ele será um momento de realmente seguir um caminho. A carta do carro aqui, ela fala sobre esse caminho, sobre esse avanço. Só que aqui ela fala sobre ela fala sobre um avanço que ele não é exatamente uma escolha, sabe? Não que seja algo que você seja obrigado a fazer, mas é algo no sentido assim de que ser quem você é agora te leva, te move em direção a um caminho, a um destino. E não ir na direção desse destino te deixa essa sensação de que você está vivendo uma vida miserável. E o maior fator que te deixa essa sensação de estar vivendo uma vida miserável é o fato de você sentir estar vivendo uma vida que é subjugada
a matéria. É aquela coisa, sabe? Tudo, tudo na minha vida está definido pelo que eu tenho materialmente. Aí eu vivo uma prosperidade, compro aquilo que eu quero comprar, ponto. Não tem mais nada que eu queira comprar, acabou o que eu quero comprar. Eu tenho o que eu preciso e volto para o vazio. Para o vazio das coisas que são só coisas, servem só para incomodar, tem seu brilho no começo, mas se eu viro pelo avesso, são um fardo para carregar. E aí você se sente que essas coisas se tornam um obstáculo na sua vida e pesam, se tornam um fardo. Então, tem uma mensagem muito forte de uma necessidade de estabelecer um equilíbrio aqui, para que você volte dessa jornada do eremita como um novo imperador. E você volte consciente do valor das coisas. Volte consciente do valor das coisas no sentido de entender que o valor das coisas materiais ele é sim menor. Ele é sim restrito. Ele é tão pequeno quanto a coisa, quanto as coisas. Elas só têm significado quando a gente atribui a elas uma finalidade que tem bondade, que tem amor. O dinheiro pelo dinheiro, o ouro pelo ouro, as uvas que não são colhidas ficam na parreira, apodrecem e voltam para a terra. Se você tem mais uvas do que você consome, então alimente alguém com as uvas que excedem a sua fome. É sobre isso, sabe? Se elas ficam ali na parreira, elas caem sobre o chão e elas apodrecem no chão e a sua casa fica mal cheirosa. E esse avanço, ele fala aqui que tem, porque com esse 8 de copas ele fala desse momento de seguir um caminho, de ir cumprir a sua... Esse período de mudança, ele é o início da sua grande jornada. Da sua grande jornada. Agora, não mais aquela jornada de desenvolvimento pessoal do eremita, mas uma jornada que é a sua missão de vida. Né? E para cada um, missão de vida às vezes é uma palavra muito forte, mas para cada um isso tem uma dimensão, isso tem uma proporção, tá? Isso não é algo que a gente possa medir, não dá para dizer, olha, a missão de vida de fulano é maior do que a de ciclano. Não. Talvez algumas pessoas aqui vão fazer coisas grandiosas, coisas por muitas pessoas, mas talvez algumas pessoas vão fazer dentro das suas condições coisas que atingem poucas pessoas, mas são muito importantes no seu significado, naquilo que elas proporcionam para a vida de alguém. Mas não para sua própria, tá? A espiritualidade ela está abençoando a sua própria vida, a sua vida, mas essa missão, quando eu falo missão aqui, é missão para o outro, tá? É uma missão de compaixão. Então não importa, eu não sei quantos, eu não sei quais, mas não você. Você está sendo abençoado, mas a sua missão é para o outro. E eu estou falando isso porque tem certas pessoas que às vezes a gente fala de missão e elas ficam um pouco incomodadas com essa ideia. E aí, para resolver esse problema, elas sempre pensam assim: uma missão comigo mesmo, para minha própria vida. Não. Cuidar da nossa própria vida, por mais difícil que seja, é a nossa caminhada.
Às vezes nós temos missões que impactam muito a nossa própria vida, né? Até porque somos nós que estamos executando, mas não é a gente, não somos apenas nós por nós mesmos. Entendeu? E o carro, e eu tô falando isso justamente porque o carro ele fala disso. O carro ele é como se a espiritualidade, fazendo uma analogia engraçada, mas bem engraçada, literal, mas que funciona, é como se depois de toda essa abundância, a espiritualidade estacionasse, né, parasse com o carro lá na frente da sua casa, buzinasse e falasse: vamos lá? Tá na hora, vamos? E aí, se você olhasse e falasse: acho que não vai dar hoje, a espiritualidade olharia assim e falaria: não vai dar, é? Entra aí que tá na hora. Entra que tá na hora. E isso está sendo dito justamente por essa necessidade de que você tenha realmente aprendido tudo aquilo que você vivenciou nessa jornada do eremita, porque se tem uma coisa que com certeza você vivenciou nessa jornada do eremita é entender que a sua missão ela é importante para dar sentido à sua vida. E que se você não vivenciar a sua missão, e é algo que você quer, por mais que pareça difícil ou te assuste às vezes, você vai sempre ficar andando em círculos, sabe? Você sempre vai ficar se sentindo miserável, porque independente de tudo que você precisava para que a sua vida tivesse estabilidade e segurança aqui, a sua missão sempre foi aquilo que alimentou a sua alma, que motivou a sua alma a seguir. Então, é a chamada da espiritualidade para cumprir a sua missão. Porém, se atente ao detalhe de que essa chamada da espiritualidade para cumprir a sua missão, ela não necessariamente irá acontecer. Para muitos de vocês, ela está acontecendo exatamente agora, nessa leitura. Então, isso daqui é um pedido de reflexão. Você já começou a cumprir a sua missão? E essa frase, ela vale porque tem pessoas que já sabem o que fazer. E aí fica a pergunta, você já começou? Se não começou, é a hora de começar. Com bondade, amor, com esse cuidado, né? Inclusive cuidado com você mesma, cuidando da sua própria vida, da sua própria segurança, inclusive segurança material, analisando com atenção para determinar um equilíbrio, mas inadvertidamente, cumprindo essa missão. Porque é hora de seguir o seu caminho. E o seu caminho, por que a gente falou tanto, né, dessa existência de missão? Porque a carta do 3 de ouros, ela fala da prova concluída, mas ela fala daquele assistente, daquele conselheiro, daquele companheiro, aquela pessoa que ajuda o outro, principalmente através do conhecimento. E aí essa mensagem da missão começa a tomar forma, porque muitos de vocês aqui têm uma missão relacionada ao conhecimento, à sabedoria, à intelectualidade, e que às vezes traz muito conforto para as almas.
E quando eu pedi esclarecimento sobre essa carta do 8 de copas e do imperador, porque às vezes a carta do 8 de copas, ela fala da tomada do caminho, mas por mais que não seja um abandono, ela fala da gente se afastando daquele ambiente mais familiar, daquele ambiente amado e, consequentemente, até de algumas pessoas amadas. Não quer dizer que a gente não vai voltar para essas pessoas amadas, mas quer dizer que talvez a gente vá seguir uma jornada que a gente vai ficar mais distante delas. E com esse imperador, eu me questionei se haveria aqui, né, um distanciamento, mas foi uma interpretação equivocada minha que, com o esclarecimento, acabou trazendo uma outra mensagem. É bem curioso isso, porque, na verdade, o significado desse ir tomar o caminho é justamente seguir como uma nova pessoa, como nós já falamos aqui. Seguir como essa pessoa como esse imperador que saiu do seu trono, fez a jornada do eremita e volta a imperar, só que como um novo imperador, né? E agora, ao invés dele ficar sentado no seu trono, ele sai para o seu caminho, para a sua jornada. E isso daqui é justamente isso, sabe? Vocês deixarem uma situação que é agora ou está se tornando segura. Porque com essa abundância, com essa prosperidade, as coisas vão ficar muito estáveis. E aí vocês poderiam pensar, será que não é melhor ficar aqui quietinho? Será que não é, já que está tudo tão estável, será que não é melhor ficar aqui na minha casa, no meu cantinho, quietinha, sem fazer nada, sem me meter em encrenca? Mas não é isso que eu vejo aqui. Para as pessoas que realmente se identificarem com essa leitura, vocês já sentem no seu coração essa necessidade de cumprir a missão de vocês, e isso alimenta a alma de vocês. E a ausência disso representa um sentimento de estar vivendo uma vida miserável. E esse carro reforça isso falando, olha, não, as coisas melhoraram, mas agora é hora de seguir, de ir cumprir a sua missão. Então, esse imperador, ele segue o seu caminho e ele deixa esse trono que aqui representa as coisas confortáveis, estáveis, já conhecidas, né? Só que quando eu pedi o esclarecimento, veio a carta do 2 de paus, que ela fala de ser um momento de tomar ação, né? E aqui é justamente essa ação, a ação de ir. E eu acreditei que viria uma mensagem de simplesmente assim, né? Ir para o seu caminho, mas não, veio uma mensagem aqui de ir para o seu amor. O 2 os amantes, que é o amor verdadeiro, o amor de alma. Então, existem pessoas aqui que estão vivendo uma... Na verdade, eu sinto que o amor é muito importante para vocês, e algumas pessoas aqui talvez buscassem nessa estabilidade da prosperidade uma certa forma de lidar com uma frustração afetiva, se focando em outras coisas, mas nada do que você tenha pensado oposto a isso é algo que está sendo dito aqui. O que é dito aqui é que ir para sua em direção à sua missão, ao cumprimento da sua missão, te leva a encontrar o seu amor de almas. É na direção do seu amor de almas. E muitos aqui já o conhecem porque vocês pediram
a espiritualidade, a mãe espiritual, que trouxesse esse amor, que mostrasse esse amor, que fizesse isso acontecer. E aqui fala do atendimento desse pedido. Porque aqui nós temos o rei de ouros e aqui nós temos a rainha de ouros, então nós temos um complemento aqui. Curiosamente, né, o complemento de alguém que é parecido com você, que está numa jornada, vivenciando uma jornada muito parecida com a sua, e da mesma maneira como você tem essa bondade, o Rei de Ouros ele vem aqui falando também justamente dessa bondade, da boa intenção, do valor das ações, do valor das coisas e do valor das ações. Veja que esse Rei de Ouros, a roupa dele, ela é toda estampada de uvas. Tem muito forte aqui o signo das uvas e das rosas. Então ela é toda estampada de uvas. E vocês compartilham de uma bondade na alma que une vocês através dessa missão. E esse Rei de Ouros, ele vem com um desejo muito forte agora. Um desejo muito forte. De ser feliz e viver um amor profundo e verdadeiro do seu lado, construindo algo feliz, harmonioso, cheio de amor, uma família. Essa leitura ela já é muito clara. Eu não vou pedir mais cartas, até porque eu já tirei muitas no esclarecimento. Eu vou só olhar o fundo do maço, que aqui nós temos o Sol, falando de vitória, vitória e iluminação. Eu sinto que isso está falando muito sobre essa missão. E no fundo desse maço nós temos o As de Espadas, que fala muito de inteligência, intelectualidade, clareza, o que para mim reforça que essa missão ela está muito relacionada com trazer com a inteligência, o uso da inteligência de alguma forma, o uso da intelectualidade, seja na forma educando pessoas, uma missão relacionada à educação ou ao esclarecimento, né? Trazer clareza para a vida das pessoas, a trazer verdade para a vida das pessoas, a orientação e coisas da sapiensidade, sabe? Talvez algumas pessoas se você não se conectou tanto com essa parte desse amor, segue o seu caminho, segue a sua jornada, só entra nesse carro. Entra nesse carro que a espiritualidade tá trazendo para que você siga o seu caminho, lembrando que para alguns de vocês esse carro é representado pela sua consciência que você já tem, de que você tem que seguir esse caminho, de que ele é importante para você. Então não tem o que você esperar, se é o seu caso. Para outros, vocês terão os sinais dessa chamada, mas eu sinto que a maioria de vocês já sabe. E
E que quando vocês verem essa prosperidade, para os que ainda não viram, quando vocês verem essa prosperidade na vida de vocês, é a hora. É a hora de fazer alguma coisa. Ainda que você não saiba tudo o que precisa ser feito, eu sinto que alguma coisa. Você sabe por onde começar. Então, comece pelo que você sabe. E como eu ia falando, independente de você não ter se conectado muito com essa questão mais afetiva, entra nesse carro, segue esse caminho, porque eu não vejo você sozinha. Aqui, essa carta aqui, ela me traz, com esse significado de companheiro, ela tá vindo de forma muito literal. Se você não se identificou com esse caminho que já existe, já vá de coração aberto, porque sozinha eu não te vejo. Não sei totalmente quem seria essa companhia nesse caso, né? Ou eu não sinto que é sozinho eu não te vejo. É essa a mensagem. Não vou sozinha não. Tem aqui eu sinto muito forte uma energia de união para cumprir a missão, para fazer algo bom. Eu espero que essa leitura tenha feito sentido para alguém. Se fez sentido para você e você quiser deixar um comentário, um like, eu vou gostar muito de receber. Fique bem e até mais.